Nem o governo esconde mais que deu ruim. A Previdência Social, uma pirâmide com seus dias contados. O rombo é gigantesco, já está sim, senhor, faltando dinheiro. E para colocar mais pimenta nesse caldo, que já é intragável, o próprio governo, piorou as projeções para o déficit da Previdência Social. Olha só, isso daqui foi publicado ontem, dia 11 de abril de 2024. Déficit da Previdência tem trajetória explosiva até o ano de 2100, se é que vai chegar até 2100, né? Você tá pagando o INSS todo santo mês e tá achando que quando chegar a sua hora de aposentar vai receber uma graninha bacana? Isso só vai acontecer se Jesus Cristo fizer o milagre da multiplicação. Lembra da Bíblia? Que ele fez a multiplicação com pães, multiplicação com peixes? Pois então, só se aconteceu um milagre da mesma magnitude aqui na Previdência Social. Porque caso contrário, meu amigo, se liga no gráfico na tela. Tá vendo aí, ó, em azul, as receitas da Previdência proporcionais ao PIB. Você percebe que tá tudo em linha reta, né? 2024 até 2100. Em laranja, são as despesas da Previdência. Opa, pera lá, não precisa ser nenhum gênio da matemática para ver que tem algo perigoso aqui. As despesas, elas sobem de 2030 a 2100, mais que o foguete do Elon Musk. E olha que esse foguete do Elon Musk tá indo longe ultimamente, hein? E ali em vermelho é simplesmente a diferença entre as receitas e as despesas. É o déficit da Previdência, que a cada ano que passa só vai piorar. Só nesse ano de 2024, o ano que nós estamos agora, o déficit projetado é de 326 bilhões de reais. Isso aqui é até importante ressaltar, então presta atenção. Não é que o gasto total da Previdência ao longo do ano 2024 será de 326 bilhões, não. É o rombo entre as receitas e as despesas que será de 326 bilhões de reais. É como se você e a sua família ganhassem, todo mundo junto ali, 5 mil reais por mês, só que vocês gastassem todo santo mês 15 mil reais. Não tem como essa história terminar bem, seja na sua família, seja na Previdência Social. A expectativa é que a necessidade de financiamento continue crescendo, saia de mais ou menos 2,5% do PIB hoje em 2024 e chegue a 10,3% até 2100. O percentual equivaleria a um rombo de 25 trilhões com T e 528 bilhões de reais, valor que o governo teria que desembolsar para garantir o pagamento das aposentadorias. Não precisa ser nenhum gênio do mercado financeiro para saber que 25 trilhões com T de reais é grana pra caramba e obviamente que isso não vai terminar bem. Vamos voltar aqui para o gráfico, olha só, os dados do Balanço Geral da União, que foi divulgado pelo Tesouro Nacional, nos mostra que o déficit existe porque as despesas previdenciárias superam as receitas. Com isso, o governo precisa se endividar para honrar o pagamento dos benefícios, ou aumentar o quanto que as pessoas pagam de INSS, ou fazer uma reforma, o que eu acho que não vai acontecer enquanto esse governo estiver no comando do Brasil. O problema da Previdência está tanto no lado das receitas quanto no lado das despesas. Você veja que as receitas se mantêm estável ao longo das próximas décadas, enquanto que as despesas saem completamente fora de controle. E sabe por que está acontecendo isso daqui? Porque cada dia que passa, mais e mais e mais pessoas recebem benefícios previdenciários. E elas recebem por mais tempo. E cada vez mais com valores de benefícios maiores. Você soma tudo isso, não tem como terminar bem. Independentemente de partido político ou ideologia, isso aqui é matemática. Isso que você está vendo na tela é o número de filhos das mulheres brasileiras. Desde a década de 60 até o momento que nós estamos agora e a perspectiva para as próximas décadas. Em 1960, as mulheres tinham em média mais de 6 filhos. Em 2010, já era menor que a taxa de reposição da população. Nós não temos uma taxa de reposição da população adequada, que seria 2,1. Atualmente a gente tem 1,5 filho por mulher. Isso significa que a população no Brasil vai parar de crescer
e vai envelhecer. Dá uma olhada que legal essas informações que eu estou mostrando para você. Expectativa de vida, dá uma olhada aqui comigo, ó, década de 40, quanto que era? 45 anos, né? Ok, e aí você veja que foi aumentando, 48, 52 e foram passando as décadas e foi aumentando, a gente já passou a casa dos 75. Então, quando você tem menos nascimentos e as pessoas vivendo cada vez mais, você entende por que a nossa pirâmide etária brasileira era essa pirâmide perfeita, bonitinha, que é exatamente o que precisa o sistema de previdência para ele não ruir. Lá na década de 80, um monte de jovens sustentando poucos idosos. Mas a pirâmide que era assim na década de 80, por conta de tudo isso que eu te expliquei, ela vai fazer isso daqui. E aí, meu amigo, não tem como a Previdência se sustentar. Uma conta básica que precisamos ter em mente é que os regimes de repartição, o que é isso? Regime de repartição é como funciona a Previdência Social. Quem está trabalhando hoje vai pagar a Previdência para quem está aposentado hoje. É diferente do modelo de capitalização, onde o trabalhador de hoje ele vai pagar uma Previdência que vai ficar no nome dele, bonitinho, patrimônio para ele sacar no futuro. Regime de repartição, você paga hoje para alguém usar hoje. E você fica na expectativa de que lá no futuro alguém pague por você. Então, para o regime de repartição funcionar muito bem aqui no nosso território nacional, você precisa de no mínimo 3 pessoas trabalhando para pagar um benefício. E atualmente, todas as previdências, hoje que nós temos as públicas, né? Elas têm uma relação de ativo por inativos menor do que 3 para 1. Quando eu falo todas as previdências, significa aquela tradicional, que é o regime geral de previdência social, onde a maior parte dos brasileiros estão, quem é seletista está encaixado aqui. Tem o regime próprio dos servidores públicos. Esse regime aqui, ele também apresenta déficit, como você pode ver no gráfico, e você tem, por fim, as pensões e aposentadorias dos militares. Independentemente de qual você escolha, todos eles estão enfrentando déficit, todos eles estão com gastos superiores às receitas. E tem a cereja do bolo, especificamente ali na questão do pessoal do regime geral de previdência social, né, que é o pessoal aí com carteira assinada, é que só paga INSS os trabalhadores formais, aqueles que têm o seu próprio negócio, com CNPJ bonitinho e tal, ou que trabalham para alguma empresa que tem tudo regularizado. Só que cada vez mais, milhões e milhões de brasileiros estão indo trabalhar por conta própria na informalidade, ou até mesmo trabalhar para os outros sem carteira assinada. Atualmente, nós temos mais de 38 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. É tanta burocracia, é tanto custo para você ficar dentro da legalidade que o brasileiro não quer mais saber, ele vai para a informalidade mesmo, ele quer trabalhar e ver o dinheiro entrar na conta dele e não ter que pagar isso aqui para o governo, isso lá também para o governo, é taxa disso, é contribuição daquilo, eles não querem saber disso e acaba que eles não contribuem para o INSS. E tudo isso somado contribui mais ainda para essa pressão enorme que nós temos na nossa previdência social. O que teria que acontecer para mudar esse cenário? Bom, as mulheres brasileiras voltarem a ter muitos filhos, o que eu acredito que não vai acontecer. Pelo contrário, eu vejo que as brasileiras vão ter cada vez menos filhos. Outra coisa que precisaria ocorrer são os idosos brasileiros viverem menos. Isso também não vai acontecer. Vai acontecer o exato oposto disso, né? Eles vão viver cada vez mais por conta das tecnologias e dos tratamentos de saúde cada vez mais avançados. Outra coisa que precisava mudar é os brasileiros, os milhões e milhões que estão na informalidade, resolverem entrar na formalidade, que eu acredito que eles não querem isso também. E por fim, uma reforma previdenciária, o que nesse governo eu duvido que sequer será debatido, sequer será cogitado, porque para esse governo atual isso daqui é tabu, não pode falar sobre isso. Por isso que eu falei no comecinho do nosso bate-papo que só o milagre da multiplicação de Jesus salva a Previdência Social, porque como você está vendo, as receitas isso daqui, as despesas isso daqui, não tem como isso terminar bem. O que eu sugiro que você faça? A sua própria previdência. Quando você paga o INSS, como eu expliquei para você, né? O dinheiro não vai para uma conta e fica lá bonitinho, esperando o dia que você for sacar. Não, quando você paga o INSS, o dinheiro é usado imediatamente para pagar quem já está aposentado hoje. E você fica na expectativa de que no futuro alguém retribua esse favor para você. E como você viu, não vai ter gente suficiente no futuro para retribuir o favor para todos os brasileiros aposentados. Quando você investe
em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, através das suas contas na corretora, aquele patrimônio é seu. Ele está no seu nome e de mais ninguém. Você está plantando para você mesmo colher no futuro. Completamente diferente de como funciona o INSS. E se você quer ajuda profissional para os seus investimentos, basta você mandar e-mail para contato@robcorreia.com.br com o seu nome e o seu WhatsApp com o DDD para que a nossa equipe possa apresentar como funciona a nossa consultoria de investimentos. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você neste mesmo lugar amanhã. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.